Agora, em São Paulo, o leilão de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a SEDAI, no Rio de Janeiro. Os serviços prestados pela companhia de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto serão repassados à iniciativa privada em 35 cidades do estado. Vamos acompanhar ao vivo o leilão que conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Repetindo a última frase dita, caso haja diferença superior a 20% entre os valores da proposta da licitante classificada em segundo lugar e da proposta da licitante classificada em primeiro lugar, esta última será considerada vencedora. Ou será realizada a etapa de lances em viva voz entre a licitante que apresentar a maior proposta, juntamente com as demais licitantes que houverem ofertado propostas com diferença igual ou inferior a 20% da maior proposta. Ao início da etapa de lances em viva voz, serão informadas as licitantes aptas a participar e o valor da maior proposta para o bloco. Para cada bloco, as propostas a viva voz deverão aumentar o maior valor de outorga fixa ofertado até o momento, vedados lances intermediários, ser de valor distinto de outras propostas, respeitar o valor mínimo de variação entre propostas, definido por mim, que terá como referência e deverá ser calculado sobre o valor da maior proposta ofertada até o momento. Respeitar o tempo máximo entre as propostas, também definido por mim, tempo este que não excederá a 10 minutos. A cada nova proposta válida, haverá a reclassificação dos licitantes. A etapa de lances em viva voz será encerrada quando não houver apresentação de novas propostas no tempo definido por mim. Caso não haja propostas a viva voz, será declarada vencedora a licitante que tiver apresentado a maior proposta escrita. Na hipótese de terem sido apresentadas propostas escritas com o mesmo valor e não tiverem sido ofertadas propostas a viva voz, serão aplicadas as regras do edital e os ditames legais. Terão preferência de classificação as empresas nacionais, as empresas que declaram investir em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Brasil, e as empresas que declaram cumprir os requisitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nesta hipótese, as participantes empatadas serão convocadas a declarar os critérios que atendem, os quais deverão ser comprovados em momento oportuno a ser estabelecido pela comissão, nos termos do item 19.12.2 do edital. Permanecendo o empate, será realizado um sorteio entre as licitantes empatadas, de maneira que a primeira licitante sorteada será considerada a vencedora. Obedecendo-se a todas as fases anteriormente expostas, a vencedora de cada bloco será imediatamente informada por mim ao final da classificação do bloco em questão, em nome da comissão. A cerimônia de batida de martelo será realizada ao final dos leilões de todos os blocos e será coordenada de maneira a manter o distanciamento social. Atenção para a realização da classificação de propostas do bloco 1. Não serão aceitas propostas inferiores ao valor mínimo de outorga fixa de R$ 4.635.561,10. Para o bloco 1 estão aptas as licitantes Iguá, aqui representado pela participante BTG, a licitante Rio de Janeiro mais Operações de Saneamento, SA, aqui representado pela corretora Itaú, o consórcio Aegea, aqui representado pelo participante credenciado Ativa, e o consórcio Redentor, aqui representado pelo participante credenciado XP. A comissão romperá o lacre onde estão mantidas as propostas e, no momento posterior, será verificada a inviolabilidade de cada uma das propostas. Peço à comissão que me auxilie aqui na abertura do malote.
propostas serão separadas por bloco e, na sequência, faremos a abertura dos volumes. Agora, a comissão irá conferir a inviolabilidade dos volumes 2, proposta comercial, apresentados pelas licitantes, cujos volume 1, garantia de proposta, foram considerados válidas pela comissão. Peço à comissão a entrega dos volumes 2, primeiramente da participante Iguá, da licitante Iguá. Ela mostrará para a nossa câmera e me entregará para a abertura. Passarei a abrir e ler a proposta entregue pela participante Iguá Projetos Limitada. Vamos à leitura da primeira proposta. A licitante Iguá, aqui representado pela corretora BTG, ofertou proposta de outorga fixa no valor de R$ 7.200.000.000. Repetindo o valor da proposta, para o bloco 1, ofertado pela licitante Iguá, aqui representado pela corretora BTG, R$ 7.200.000.000. Peço que seja verificada a inviolabilidade da proposta da licitante Rio de Janeiro mais operações de saneamento.
Vamos à proposta da licitante Rio de Janeiro mais operações de saneamento, aqui representada pela corretora Itaú. Oferta valor de outorga de 4.156 milhões de reais. Repetindo o valor da proposta, da licitante Rio de Janeiro mais operações de saneamento, 4.156 milhões de reais. Peço que seja conferida a inviolabilidade da licitante consórcio Aegea. Direto de São Paulo, na sede da B3, estamos acompanhando ao vivo, aqui na TV Brasil, o leilão de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, SEDAI, que fica no Rio de Janeiro. O evento conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Neste momento, estamos vendo imagens da retirada de lacre, dos documentos, com as propostas das empresas para arrebanhar esse leilão. A expectativa é de que os contratos com as concessionárias sejam assinados até o fim do primeiro semestre de 2021. O edital de concessão da empresa foi publicado em dezembro do ano passado. A concessão dos serviços da SEDAI prevê que a distribuição de água e a coleta e tratamento do esgoto nos municípios do estado, que atualmente são responsabilidades da empresa, passem para a iniciativa privada pelo período de 35 anos. O critério de licitação será o de maior outorga, ou seja, o valor repassado ao governo em troca da exploração do serviço. Vamos à proposta da licitante consórcio Aegea, aqui representado pela corretora Ativa. Valor da proposta: 5.974.546.230 reais e 42 centavos. Repetindo o valor da proposta do consórcio Aegea, aqui representado pela corretora Ativa: 5.974.546.230 reais e 42 centavos. Vamos à última proposta, a proposta do consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP. Estamos acompanhando ao vivo aqui pela TV Brasil, direto de São Paulo, na sede da B3, o leilão de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, SEDAI, que fica no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro se encontra presente na cerimônia. A expectativa é que os contratos com as concessionárias sejam assinados até o fim do primeiro semestre deste ano. A SEDAI ela será dividida em 4 blocos, sendo que cada um deles corresponderá à prestação de serviço em uma área do estado. Ao todo, 35 cidades estão incluídas no processo de concessão. Uma empresa ou consórcio pode levar mais de um bloco, desde que comprovada a capacidade de garantir
os investimentos para universalização do saneamento. Última proponente, o consórcio Redentor, aqui representado pela participante credenciada XP, ofertou proposta comercial de outorga fixa no valor de 6.434.660.025. Repetindo o valor, consórcio Redentor, representada pela participante credenciada XP, ofertou proposta de 6.434.660.025. Em razão de haver mais de uma proposta válida, dentre elas propostas com diferenças iguais ou inferior a 20% da maior proposta, poderão haver propostas a viva voz para as licitantes Iguá, consórcio Redentor e consórcio Aegea. A comissão irá deliberar com relação à variação e, na sequência, eu informo os senhores para a continuidade da etapa em viva voz. Estamos acompanhando ao vivo aqui na TV Brasil o leilão de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, SEDAI, que fica no Rio de Janeiro. O leilão conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é de que os contratos com as concessionárias sejam assinados até o fim do primeiro semestre de 2021. O edital de concessão da empresa foi publicado em dezembro do ano passado. Neste momento, vemos imagens que eles estão avaliando as propostas, já definindo as empresas vencedoras deste primeiro bloco. Lembrando que a SEDAI ela será dividida em 4 blocos, sendo que cada um deles corresponderá à prestação de serviço em uma área do Estado. Informando o valor da variação definida pela comissão, o intervalo com relação ao maior lance deverá ser de R$100 milhões. Eu passarei a ler as regras do Viva Voz e depois de alguns minutos nós daremos início. As propostas da Viva Voz deverão ter valor superior ao da maior proposta válida ofertada até o momento, respeitar o valor mínimo de variação entre propostas, que deverá ter como base e ser calculado sobre o valor da maior proposta ofertada até o momento, que é de R$100 milhões.
A maior proposta até o momento é de 7 bilhões e 200 milhões de reais. E deverá respeitar o tempo máximo entre propostas, que será definido por mim ao longo do Viva Voz e que não excederá 10 minutos. Dentro de 2 minutos, nós iniciaremos o Viva Voz. Os representantes das proponentes já estão com o microfone para o caso da oferta de lances. Lerei novamente as regras e darei início ao Viva Voz. As propostas da Viva Voz deverão ter valor superior ao da maior proposta válida até o momento, que é de 7 bilhões e 200 milhões de reais, ofertado pela Iguá Projetos, aqui representado pela corretora BTG. Deverão respeitar o valor de variação entre propostas de 100 milhões de reais, que deverá ter como base ser calculado sobre o valor da maior proposta ofertada até o momento, e deverão respeitar o tempo máximo entre propostas, que será definido por mim. Está aberto o Viva Voz, aceito propostas corretora XP e corretora Ativa. Consórcio AEGEA, representado pela corretora Ativa, 7 bilhões e 300 milhões de reais. 7 bilhões e 300 milhões de reais é a proposta ofertada pela corretora Ativa em nome de seu proponente, o consórcio AEGEA. Aceito propostas corretora BTG e corretora XP. Corretora XP, valor de 7 bilhões e 400 milhões. Corretora XP, 7 bilhões e 400 milhões de reais para sua proponente, consórcio Redentor. Aceito propostas corretora BTG e corretora Ativa. Proposta da Iguá pelo BTG, 7 bilhões e 500 milhões de reais. 7 bilhões e 500 milhões de reais é a proposta feita pelo BTG para o seu proponente, a Iguá Projetos. Aceito propostas corretora Ativa e corretora XP. Consórcio AEGEA, representado pela corretora Ativa, 7 bilhões e 600 milhões de reais. 7 bilhões e 600 milhões de reais é a proposta da corretora Ativa para o seu proponente, o consórcio AEGEA. Aceito propostas corretora BTG e corretora XP. Valor do maior lance até o momento, 7 bilhões e 600 milhões de reais. Um ágio de 88,27%. Aceito propostas, corretora XP. Corretora XP, 7 bilhões e 700 milhões de reais. 7 bilhões e 700 milhões de reais é a proposta do consórcio Redentor, aqui representado pela XP Investimentos. Aceito propostas, corretora BTG e corretora Ativa. A nova oferta aqui da Iguá pelo BTG, 7 bilhões e 800 milhões de reais. 7 bilhões e 800 milhões de reais é a proposta ofertada pelo BTG para o seu proponente. Aceito propostas, corretora XP, corretora Ativa. Consórcio AEGEA, representado pela corretora Ativa, 7 bilhões e 900 milhões de reais. 7 bilhões e 900 milhões de reais é a proposta feita pela corretora Ativa em nome de seu proponente, o consórcio AEGEA. Aceito propostas, corretora BTG, corretora XP, corretora XP. Corretora XP, 8 bilhões de reais.
R$ 8 bilhões é a proposta da corretora XP, em nome de seu proponente, o consórcio Redentor. Aceito propostas corretora BTG e corretora Ativa. A nova oferta da Iguar pelo BTG, R$ 8 bilhões e 100 milhões de reais. R$ 8 bilhões e 100 milhões de reais é a proposta da Iguar, aqui representada pelo BTG, 8 bilhões e 100 milhões de reais. Aceito propostas. Corretora XP e corretora Ativa. Maior proposta até o momento, Iguar Projetos, aqui representado pela corretora BTG, 8 bilhões e 100 milhões de reais, o que representa um ágio de 100,65%. Eu aceito propostas do consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP, e do consórcio Aegea, aqui representado pela corretora Ativa. Valor da maior proposta até o momento, 8 bilhões e 100 milhões de reais. Corretora XP, corretora Ativa. Valor da maior proposta, Iguar Projetos, representado pelo BTG, 8 bilhões e 100 milhões de reais. É um ágio de 100,65%. Eu aceito propostas do consórcio Redentor e do consórcio Aegea, representados respectivamente pela XP e pela Ativa. Maior proposta, 8 bilhões e 100 milhões de reais. Aceito propostas, corretora XP, corretora Ativa. Dentro de 2 minutos, eu encerro o Viva Voz. Maior proposta até o momento, Iguar Projetos, representado pela corretora BTG, 8 bilhões e 100 milhões de reais na outorga pelo bloco 1. Isso representa um ágio de 100,65%. Eu aceito propostas do consórcio Redentor e consórcio Aegea. 90 segundos, senhores. Lance a ser superado, 8 bilhões e 100 milhões de reais. Dentro de 1 minuto, eu encerro o Viva Voz. Segundos. Consórcio Aegea, representado pela corretora Ativa, 8 bilhões e 200 milhões de reais. 8 bilhões e 200 milhões de reais é a proposta feita pela Ativa em nome de sua proponente, consórcio Aegea. Eu aceito propostas, corretora BTG e corretora XP, para Iguar Projetos e consórcio Redentor. R$ 8 bilhões e 200 milhões de reais, é um ágio de 103,13%. Aceito propostas. Corretora BTG, corretora XP. Maior proposta, consórcio Aegea, representado pela Ativa, 8 bilhões e 200 milhões de reais pela outorga do bloco 1. Aceito propostas, BTG, para sua proponente Iguar, e XP para a proponente consórcio Redentor.
Dentro de 2 minutos eu encerro o Viva Voz. Maior proposta, 8 bilhões e 200 milhões de reais. Eu aceito propostas corretora BTG e corretora XP. Maior proposta, 8 bilhões e 200 milhões. Consórcio Aegea. Um ágio de 103,13%. Dentro de 1 minuto, eu encerro o Viva Voz. Aceito propostas, corretora BTG, corretora XP. – 45 segundos, senhores. – 30 segundos, senhores. Aceito propostas, corretora BTG, corretora XP. 20 segundos. 10 segundos, senhores. Está encerrado o Viva Voz do bloco 1. Em nome da comissão, para o bloco 1, declaro fechado o valor de outorga fixa de 8 bilhões e 200 milhões, que representa um ágio de 103,13%, ofertado pela licitante consórcio Aegea, aqui representado pela participante credenciada Ativa. Solicito que a licitante ratifique sua proposta a fim de que cumpra as exigências do edital. Isso será fornecido a vocês para assinatura no decorrer da sessão. Daremos início ao próximo bloco, bloco 2. Nós estamos acompanhando ao vivo aqui pela TV Brasil o leilão de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, SEDAI, do Rio de Janeiro. Já foi feita essa primeira etapa, que é a outorga do bloco 1 da companhia, arrebanhada num valor de 8 bilhões e 200 milhões de reais classificação da proposta pela empresa para o bloco Aegea. 2. Não serão aceitas propostas inferiores ao valor mínimo de outorga de 3 bilhões 172 milhões 208 mil 314 reais e 37 centavos. Estão aptas as licitantes Iguá, aqui representado pela corretora BTG, a licitante Rio de Janeiro Mais Operações de Saneamento, representado pela corretora Itaú, o consórcio Aegea, aqui representado pela participante Ativa, e o consórcio Redentor,
aqui representado pela corretora XP. Antes da verificação da inviolabilidade, em razão da licitante vencedora do bloco 1, o consórcio Aegea, aqui representado pela participante credenciada ativa, Terço Sagrado, vencedora do bloco 1, faculto a licitante a retirada de sua proposta para o bloco em andamento. O bloco 2, solicito que a licitante informe se deseja manter ou retirar a sua proposta. Vamos retirar a proposta. Retirar. Vocês irão retirar a proposta. Considerando que a licitante manifestou interesse em retirar a sua proposta para o bloco 2, informo que a proposta apresentada pela licitante será mantida lacrada e permanecerá com a comissão. Passarei a abrir e ler as propostas entregues para o bloco 2. Peço que me seja entregue a proposta da licitante Iguá. Estamos acompanhando ao vivo aqui pela TV Brasil o leilão de concessão da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto. Vamos à proposta da licitante Iguá para o bloco 2, aqui representado pela corretora BTG. Valor de outorga fixa 7.286 bilhões de reais. Repetindo o valor da proposta do licitante Iguá, representado pela corretora BTG, 7.286 bilhões de reais. Peço que me seja entregue a proposta da licitante Rio de Janeiro mais operações de saneamento, aqui representado pela corretora Itaú. Nós estamos acompanhando ao vivo, o leilão de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, SEDAI, do Rio de Janeiro. Neste momento está ocorrendo a abertura das propostas entregues para o bloco 2 da companhia. A primeira proposta foi da licitante Iguá Projetos, representada pela corretora BPG, e agora já estamos indo para a segunda proposta. Lembrando que essa concessão da SEDAI está dividida em 4 blocos. Estamos no segundo bloco, e sendo que cada um deles corresponderá à prestação de serviço em uma área do Estado. Ao todo, são 35 cidades incluídas no processo de concessão. E uma empresa ou consórcio ele pode levar mais de um bloco, desde comprovada a capacidade de garantir os investimentos para a universalização do saneamento.
Vamos à proposta da licitante Rio de Janeiro mais operações de saneamento, aqui representado pela corretora Itaú, ofertou valor de outorga fixa de 4.758 milhões de reais. Repetindo o valor da proposta, a licitante Rio de Janeiro mais operações de saneamento, representado pela corretora Itaú, 4.758 milhões de reais. Última proposta, peço que me seja entregue o envelope do consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP. Estamos acompanhando aí o leilão da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro. E esse leilão é estruturado pelo governo do Rio de Janeiro em conjunto com o BNDES. Neste momento, já estamos na segunda proposta, que foi do Rio de Janeiro, mais operações de saneamento, representado pela corretora Itaú, e já está sendo aberto o terceiro envelope com a terceira proposta. Vamos à proposta da licitante Consórcio Redentor, representado pela corretora XP. Ofertou proposta comercial de outorga fixa no valor de R$ 4.511.702.172. Repetindo o valor da proposta do Consórcio Redentor, R$ 4.511.702.172. Em razão de haver mais de uma proposta válida e a diferença entre a maior proposta e as demais serem superiores a 20%, em nome da comissão, para o bloco 2, declaro fechado o valor de outorga fixa de R$ 7.286 milhões, que representa um ágio de 129,68%,
ofertado pela licitante Iguá Projetos, aqui representado pela corretora BTG. Daremos início ao leilão do próximo bloco, que é o bloco 4. Atenção para a realização da classificação de propostas do bloco 4. Não serão aceitas propostas inferiores ao valor mínimo de outorga fixa de R$ 2.503.259.157,43. Estão aptas as proponentes Rio de Janeiro mais operações de saneamento, aqui representado pela corretora Itaú, o consórcio Aegea, aqui representado pela participante Ativa, e o consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP. Eu questiono o consórcio Aegea, que em razão de ter vencido o bloco 1, se ela deseja retirar a proposta para o bloco em andamento, a saber, o bloco 4. Solicito que a licitante informe se deseja manter ou retirar a proposta. Vamos manter. Considerando que a licitante manifestou interesse em manter sua proposta para o bloco em andamento, o bloco 4, informo que a proposta apresentada pela licitante será aberta, lida e classificada. Peço à comissão a entrega do volume da licitante Rio de Janeiro mais operações de saneamento, aqui representado pela corretora Itaú. Estamos acompanhando ao vivo o leilão de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, SEDAI, do Rio de Janeiro. Neste momento eles estão retirando o lacre, dos envelopes com as propostas entregues pelas empresas, pelas licitantes, para o bloco 4. Lembrando que o primeiro bloco foi arrebatado no valor de 8.200 bilhões pela licitante, o consórcio Aegea, representado pela corretora Ativa. E o bloco 2, também arrematado por mais de 7.200 bilhões, pela licitante Iguá Projetos, representada pela corretora BPG. E agora vamos para o quarto bloco dessa concessão da SEDAI. E lembrando que é o maior projeto de concessão de saneamento básico do Brasil. Esse projeto ele deve atender cerca de 12 milhões de pessoas, gerar 26 mil empregos diretos e indiretos e investimentos de cerca de 30 bilhões de reais. Vamos à proposta da licitante Rio de Janeiro mais operações de saneamento, representada pela participante credenciada Itaú. Ofertou proposta comercial de outorga fixa no valor de 3.908 bilhões de reais. Repetindo o valor da proposta, da licitante Rio de Janeiro mais operações de saneamento, representado pela corretora Itaú, valor de outorga 3.908 bilhões de reais. Peço que a comissão
me entregue o volume da licitante consórcio Aegea. Bom, eles já fizeram a primeira proposta da licitante do Rio de Janeiro, mais operações de saneamento, representada pela corretora Itaú. E agora estamos indo para a segunda proposta, para esse bloco 4 da SEDAI. E vamos verificar como será o procedimento seguinte. Mas lembrando que são 4 blocos licitados, correspondendo cerca de 90% da população atendida pela Companhia Estadual de Águas e Esgoto, que presta os serviços atualmente e continuará responsável pela captação, tratamento e fornecimento de água aos concessionários do sistema Guandu e Imunana Laranjal. A divisão em áreas tem como objetivo tornar viável a operação e garantir os investimentos necessários, mesmo nas regiões menos atrativas economicamente. Vamos à proposta do consórcio Aegea, que é representado pela corretora Ativa. Oferta proposta comercial de outorga fixa no valor de 5.402.11.681,72. Repetindo, o valor do consórcio Aegea, representado pela corretora Ativa, 5.402.11.681,72. Peço que me seja entregue a proposta do consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP. A gente acompanhou a abertura da proposta do consórcio Aegea, representado pela corretora Ativa, para arrematar, o bloco 4 da SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro. Agora estamos indo para mais uma proposta do consórcio Redentor, representado pela corretora XP Investimentos. E lembrando que o consórcio Aegea, representado pela corretora Ativa, já arrematou o bloco 1 da SEDAI. Então, ele foi arrematado no valor de 8.200.000.000, um ágio de 103,13% licitado por esse consórcio. E o bloco 2 da SEDAI foi arrebatado pelo licitante Iguá Projetos, representado pela corretora BPG, no valor de mais de 7.200.000.000 um ágio de 129,68% ofertado pelo licitante. Proposta da licitante Consórcio Redentor, representado pela corretora XP. Oferta, proposta comercial de outorga fixa no valor de 5.323.937.986 reais. Repetindo o valor da proposta do consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP, 5.323.937.986 reais.
em razão de haver mais de uma proposta válida, dentre elas propostas com diferenças iguais ou inferiores a 20% da maior proposta, poderão haver propostas a viva voz para as licitantes consórcio Aegea, aqui representado pela corretora Ativa, e consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP. A comissão irá deliberar com relação ao intervalo e dentro de instantes daremos início ao viva voz. Estamos acompanhando ao vivo o leilão da SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro. Já foram lidas as propostas das empresas. Para a leitura das regras, eu informo previamente que o valor de variação será de 100 milhões, conforme o viva voz do bloco 1. As propostas da viva voz deverão ter valor superior ao da maior proposta válida ofertada até o momento, respeitar o valor mínimo de variação, que será de 100 milhões de reais, que deverá ter como base ser calculado sobre o valor da maior proposta até o momento, e deverá respeitar o tempo máximo de propostas, que será definido por mim. O valor da maior proposta escrita, que servirá como base para o viva voz, é de 5.211.681,72 reais, ofertado pelo consórcio Aegea, pela sua proponente, pela sua participante credenciada, a Ativa. Dentro de 2 minutos começa o viva voz.
Dentro de um minuto, eu começo o viva voz, eu lerei as regras novamente. E então, começo. As propostas deverão ter valor superior à maior proposta válida até o momento, que é a do consórcio Aegea, que é representado pela corretora ativa, no valor de 5.402.011.681,72 reais, e deverão superá-la em 100 milhões. Este é o intervalo mínimo de variação entre propostas que deverá ser observado pelos proponentes. Está aberto o viva voz. Aceito propostas. Corretora XP. Participante XP, valor de 5.503.000.000 de reais. 5.503.000.000 de reais é a proposta feita pela XP para sua proponente, o consórcio Redentor. Aceito propostas. Corretora ativa. Consórcio Aegea, representado pela corretora ativa, 5.603.000.000 de reais. Proposta da corretora ativa para sua proponente, o consórcio Aegea, 5.603.000.000 de reais. Aceito propostas. Corretora XP. Participante XP, 5.703.000.000 de reais. 5.703.000.000 de reais é a proposta feita pela corretora XP para sua proponente, consórcio Redentor. Aceito propostas. Corretora ativa. Consórcio Aegea, corretora ativa, 5.803.000.000 de reais. 5.803.000.000 de reais é a proposta do consórcio Aegea, aqui representado pela corretora ativa. Eu aceito propostas. Corretora XP. Participante XP, 5.903.000.000 de reais. 5.903.000.000 de reais é a proposta do consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP. Aceito propostas. Corretora ativa. Consórcio Aegea, representado pela corretora ativa, 6.003.000.000 de reais. 6.003.000.000 de reais é a proposta do consórcio Aegea por meio de sua participante ativa. Eu aceito propostas. Corretora XP. Maior proposta até o momento, 6.003.000.000 de reais, o que representa um ágio de 139,81%, ofertado pelo consórcio Aegea, por meio de sua participante ativa. Eu aceito propostas da corretora XP para o consórcio Redentor. Maior proposta, 6.003.000.000 de reais. Aceito propostas. Corretora XP. O consórcio Aegea, aqui representado pela corretora ativa, ofertou a viva voz. Só um minuto. O valor a ser superado, 6.003.000.000 de reais. Eu aceito propostas do consórcio Redentor, aqui representado pela participante XP. Participante XP, 6.103.000.000 de reais. 6.103.000.000 de reais é a proposta do consórcio Redentor. Aceito propostas. Corretora ativa para o consórcio Aegea. Consórcio Aegea, representado pela corretora ativa, 6.203.000.000 de reais. 6.203.000.000 de reais é o lance ofertado pelo consórcio Aegea, por meio de sua participante, a corretora ativa. Aceito propostas. Corretora XP. Consórcio Redentor, por meio da participante XP, aceito propostas. O valor a ser batido, 6.203.000.000 de reais, ofertado pelo consórcio Aegea, por meio de sua corretora ativa. Participante XP, 6.303.000.000 de reais.
R$ 6.303.000.000 é a proposta do consórcio Redentor, por meio de sua participante credenciada XP. Aceito propostas do consórcio Aegea, aqui representado pela corretora Ativa. Consórcio Aegea, representado pela corretora Ativa, R$ 6.403.000.000. R$ 6.403.000.000 é a proposta do consórcio Aegea, aqui representado pela corretora Ativa. Eu aceito propostas do consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP. Lance a ser batido R$ 6.403.000.000, o que representa um ágio atual de 155%, 155,79%. Eu aceito propostas da corretora XP. Participante XP, R$ 6.503.000.000. R$ 6.503.000.000 é a proposta do consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP. Eu aceito propostas do consórcio Aegea, aqui representado pela corretora Ativa. Consórcio Aegea, representado pela corretora Ativa, R$ 6.603.000.000. R$ 6.603.000.000 é a proposta do consórcio Aegea, representado pela corretora Ativa. Eu aceito propostas do consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP. Maior proposta, R$ 6.603.000.000. Corretora XP. Participante XP, R$ 6.703.000.000. R$ 6.703.000.000 é a proposta do consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP. Eu aceito propostas do consórcio Aegea, aqui representado pela corretora Ativa. Consórcio Aegea, representado pela corretora Ativa, R$ 6.803.000.000. R$ 6.803.000.000 é a proposta do consórcio Aegea, aqui representado pela corretora Ativa. Eu aceito propostas do consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP. Lance a ser batido, R$ 6.803.000.000, um ágio de 171,77%. Aceito propostas. Consórcio Redentor. Participante XP, R$ 6.903.000.000. R$ 6.903.000.000 é a proposta do consórcio Redentor, aqui representado pela XP. Eu aceito propostas, corretora Ativa, para a sua proponente, o consórcio Aegea. Consórcio Aegea, representado pela corretora Ativa, R$ 7.003.000.000. R$ 7.003.000.000 é a proposta do consórcio Aegea para a proponente, por meio da participante Ativa. Eu aceito propostas da XP. Nós vamos corrigir ali na tela, só um momento. Valor da maior proposta até o momento, R$ 7.003.000.000, ofertado pela Ativa para o seu proponente, o consórcio Aegea. Valores devidamente corrigidos. Aceito proposta. Consórcio Redentor, aqui representado pela participante XP. Participante XP, R$ 7.103.000.000. R$ 7.103.000.000 é a proposta do consórcio Redentor para a sua proponente, pela sua participante, a XP. Aceito propostas. Corretora Ativa. Consórcio Aegea, representado pela corretora Ativa, R$ 7.203.000.000. R$ 7.203.000.000 é o lance do consórcio Aegea, por meio de sua participante Ativa. Aceito lances. Corretora XP.
Consórcio Redentor, por meio de sua participante XP, aceito lanças. Valor da maior proposta até o momento, proponente consórcio EGEA, participante ativa, valor R$7.203.000.000, o que representa um ágio de 187,75%. Eu aceito propostas do consórcio Redentor, aqui representado pela corretora XP. Maior proposta até o momento, consórcio EGEA, aqui representado pela corretora ativa, R$7.203.000.000. Aceito propostas, corretora XP. Consórcio Redentor, corretora XP, aceito propostas. Dentro de 2 minutos eu encerro o Viva Voz. Valor da maior proposta, consórcio EGEA, representado pela corretora ativa, R$7.203.000.000. Aceito propostas, consórcio Redentor. Noventa segundos, senhores. Aceito propostas, corretora XP. Uma proposta, R$7.203.000.000, do consórcio EGEA. Eu aceito propostas do consórcio Redentor. Um minuto, senhores. Maior proposta, R$7.203.000.000, consórcio EGEA. Eu aceito propostas do consórcio Redentor. 45 segundos. Trinta segundos, senhores. Aceito propostas, corretora XP. Vinte segundos, senhores. Dez segundos, senhores. Está encerrado o Viva Voz do bloco 4. Em nome da comissão, para o bloco 4, declaro fechado o valor de outorga fixa de R$7.203.000.000, que representa um ágio de 187,75%, ofertado pela licitante consórcio EGEA, representado pela participante credenciada ativa. Solicito, da mesma forma como no bloco 1, que a licitante ratifique sua proposta a fim de que cumpra as exigências do edital. Daremos início ao último bloco, o bloco 3.
Atenção para a realização da classificação de propostas para o bloco 3. Não serão aceitas propostas inferiores ao valor mínimo de outorga fixa de R$ 908.108.968,01. Está apta o consórcio AEGEA, aqui representado pela participante ativa. A comissão irá conferir a inviolabilidade e, na sequência, eu questionarei acerca da manutenção das propostas. Em razão da licitante consórcio AEGEA representada pela participante credenciada ativa terço sagrado vencedora nos blocos anteriores, faculto a licitante a retirada de sua proposta para o bloco em andamento, o bloco 3. Solicito que a licitante informe se deseja manter ou retirar a sua proposta. Vamos retirar. Considerando que a licitante manifestou interesse em retirar a sua proposta para o bloco em andamento, informo que a proposta apresentada pela licitante será mantida lacrada e será devolvida à comissão. Considerando que a licitante consórcio AEGEA, representado pela participante credenciada ativa, manifestou interesse em retirar a sua proposta para o bloco em andamento, o bloco 3. A proposta será mantida lacrada, será devolvida e declaro fechado o bloco 3 sem vencedora. Em nome da comissão, declaro encerrada a sessão pública da licitação do edital de concorrência internacional 01 de 2020, da concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário e dos serviços complementares dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Na sequência, daremos início à cerimônia de batida de martelo e discurso das autoridades. Fará uso da palavra o governador do Estado do Rio de Janeiro, em exercício, Cláudio Castro, que posteriormente realizará a batida de martelo. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde a todos. Como a gente está bem distante, eu vou tomar a liberdade para tirar a máscara. Gostaria de começar cumprimentando o senhor presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, o senhor general de Exército, Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Casa Civil, e eu cumprimento todos os outros ministros que estão hoje aqui. Ao senador Flávio Bolsonaro, e cumprimentando o senador, também cumprimento todos os outros parlamentares aqui presentes. Aos deputados federais, em nome do deputado Aldo, também os deputados federais, em nome dos meus dois líderes, deputado Léo Vieira e deputado Rodrigo Amorim, e também o deputado Rosenberg Reis, os deputados estaduais do nosso Rio de Janeiro, ao senhor Paulo Scaff, presidente da Fiesp, ao senhor Gilson, CEO da B3, ao Daniel Sonder, CFO da B3,
ao Gustavo Montesano, presidente e parceiro do BNDES, ao senhor Nicola Mittioni, grande guerreiro, secretário-chefe da Casa Civil, que conduziu também brilhantemente esse processo, e cumprimentando o secretário Nicola, eu cumprimento todos os meus secretários e demais pertencentes ao governo estadual aqui presente. E ao Bernardo Santoro, presidente do Instituto Rio Metrópole, que vai ser uma das figuras mais importantes pós-concessão, ao senhor Edson Fernandes, presidente da SEDAI, ao prefeito Washington Reis, prefeito de Duque de Caxias, cumprimentando o prefeito Washington, eu cumprimento todos os outros prefeitos que eu sei que estão presentes, a Cristiane Reis Ferreira, presidente da Agência Nacional de Águas, e a todas as empresas vencedoras, eu cumprimento a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ministros, deputados e autoridades. Esse leilão é um marco para o governo do Estado do Rio de Janeiro e nos dá esperança de um futuro melhor para o nosso povo. E não estou falando apenas do saneamento básico na porta das pessoas, da geração de 26 mil vagas de empregos diretos e indiretos, ou dos 30 bilhões de investimentos em infraestrutura em nosso Estado, que já isoladamente seriam notícias incríveis. Esse leilão é um marco de um novo momento para o nosso Rio de Janeiro, um símbolo de mudança. Todos acompanharam de perto os momentos difíceis pelo qual o Estado passou nos últimos anos. Situações interferiram diretamente nas finanças públicas e prejudicaram a população, principalmente aqueles mais carentes que dependem mais ainda do serviço público. Mas não adianta ficarmos aqui lamentando o que já aconteceu. Temos que trabalhar com o presente e com o futuro. E é o que temos feito, ministro Paulo Guedes. E é sobre futuro que precisamos falar. Esse processo de concessão dos serviços do saneamento foi um importante recado para quem deseja investir no Estado do Rio de Janeiro. Não por acaso, esse leilão foi realizado na data marcada, sem atrasos. É reflexo da transparência e da seriedade na condução de todo o processo. Isso é segurança jurídica, gestão competente. É a prova que estamos fazendo o dever de casa para tornar o Rio de Janeiro mais competitivo e atrair investimentos. Somos o primeiro Estado da Federação a aproveitar de forma tão ampla o marco legal do saneamento, recentemente aprovado no Congresso Federal. E o resultado mostrou que fizemos a coisa certa na hora certa. Apesar do inquestionável êxito econômico dessa operação, eu gostaria de ressaltar o alcance social dessa concessão. 12 milhões de pessoas serão beneficiadas com água encanada e coleta e tratamento de esgoto. São questões básicas, mas que ainda são um problema no nosso país inteiro, presidente. E vamos lidar com essa situação usando o mesmo remédio de sempre, senador? Não, meus amigos. Temos a obrigação de fazer diferente, de fazer melhor, porque, definitivamente, não temos mais tempo a perder. O Estado do Rio de Janeiro e a SEDAI não teriam fôlego para fazer os investimentos necessários para cumprir as regras do marco legal, que estipularam a universalização dos serviços até o fim de 2033. E não cumprir esse prazo é penalizar a população mais carente, aqueles que mais precisam desses investimentos. E como todos nós já ouvimos em algum momento de nossas vidas, é a mais pura verdade, investir em saneamento é investir em saúde. As comunidades carentes, por sinal, terão uma atenção especial. O edital de concessão reservou 1 bilhão e 800 milhões especificamente para intervenções nessas regiões que tanto precisam da presença do Estado. Um Estado eficiente, focado nos serviços mais importantes, que podem fazer a diferença na vida de quem mais precisa. A concessão vai gerar investimentos de 30 bilhões em infraestruturas. E para realizar todas essas obras, vamos gerar empregos. Serão criadas 26 mil vagas, diretas e indiretas, somente no Rio de Janeiro. Eu costumo dizer para a minha equipe que não existe melhor programa social do que o trabalho digno.
E não podemos esquecer do meio ambiente, ministro Salles. Afinal, estamos garantindo a ampliação da coleta e tratamento de esgoto no Rio de Janeiro. Só a Baía de Guanabara receberá investimento de 2,6 bilhões de reais. Teremos reflexos positivos no turismo, gerando emprego, ampliando o número de visitantes e de opções de lazer em uma área que, durante anos, só aparecia no noticiário por conta da poluição. A Baía do Guandu, responsável pela maior parte da água que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro, receberá um investimento ainda maior, de quase 3 bilhões de reais. E a SEDAI terá sua ação direcionada para a produção de água, garantindo o fornecimento ininterrupto e de qualidade, que vai chegar a cada vez mais residências. A SEDAI continua firme e forte, agora mais focada na produção da água, o que é importantíssimo. Vamos montar um banco de talentos e, durante o primeiro ano da operação, será feita em parceria com a SEDAI e as novas concessionárias, as empresas terão a oportunidade de conhecer de perto o trabalho que é feito pelos funcionários da empresa. Ou seja, foi tudo planejado para que as equipes técnicas sejam absorvidas, mantendo os empregos já existentes. Nesse momento de virada de página, de transformação de nosso Estado, meu compromisso é com a população, principalmente os mais pobres. Vivemos em um país de extrema desigualdade e temos que caminhar com senso de urgência para uma sociedade mais justa. E para alcançar esse objetivo é preciso uma gestão séria, que esteja sempre aberta ao diálogo, procurando agregar e chegar a consensos. O Rio de Janeiro precisa de união, de um pacto pelo desenvolvimento econômico e social, com a chegada de novas empresas, geração de empregos e uma atuação certeira do Estado. Não temos tempo a perder. Com muito diálogo, trabalho e humildade, nós com certeza vamos chegar lá. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Fará uso da palavra o secretário de Estado da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, Nicola Miccioni, que posteriormente realizará a batida de martelo. Boa tarde a todos. Presidente Jair Bolsonaro, governador Cláudio Castro, senhores ministros, secretários e demais presentes. Governador Cláudio Castro, parabéns. Hoje o Estado do Rio de Janeiro mostrou ao Brasil como se faz uma concessão, com transparência, ouvindo a todos os interessados e com uma certeza. Fizemos um ótimo negócio para a população do Rio de Janeiro. Uma equipe técnica com mais de 100 pessoas trabalhou dia e noite, governador, para garantir que a visão que o senhor nos solicitou fosse atingida. O sucesso mostra isso. O Estado do Rio de Janeiro conduziu o processo garantindo total acesso a todas as informações, a qualquer momento, aos órgãos de controle, à Assembleia Legislativa, ao Judiciário e à sociedade. Nesse particular, a participação da Procuradoria-Geral do Estado, principalmente nos últimos dias, foi fundamental. Deixo aqui o registro ao nosso procurador, Dr. Bruno Dubê, o agradecimento. Para conduzir os estudos, o governo do Rio acertou ao contratar o BNDES, que possui uma equipe técnica de qualidade, liderada diretamente pelo presidente Gustavo Montesano, pelo nosso diretor Fábio Abrão, a quem eu estendo aqui, ao Guilherme, Cleverson, toda a equipe do BNDES que trabalhou incessantemente para que esse processo pudesse ser atingido. Trabalhamos em parceria, discutindo e corrigindo rumos. Juntos fizemos desta não apenas a maior concessão do país, mas o maior projeto social e ambiental da história recente. Como bem disse o governador,
serão criados 26 mil novos empregos diretos e indiretos. 123 bilhões serão investidos e se transformarão em mais de R$ 1 trilhão ao longo de 35 anos, ministro Paulo Guedes. O saneamento deixará de ser passivo e se transformará em ativo, gerando receita para os municípios. Como secretário da Casa Civil, eu quero agradecer a todas as pessoas que trabalharam para que o dia de hoje chegasse. Um agradecimento especial ao meu amigo Riley, que está lá na Casa Civil agora, trabalhando e acompanhando todo o trabalho técnico. Neste especial, gostaria de agradecer aos 35 prefeitos que compreenderam a oportunidade de levar água e esgoto à sua população. Ao Instituto Rio Metrópole, que, através do Conselho Deliberativo, coordenou a adesão de todos os municípios na região metropolitana. À imprensa, por trazer o projeto à discussão e destacar a necessidade de se oferecer água e esgoto à população. E quero agradecer antecipadamente a todos que vão trabalhar nos próximos anos para fiscalizar as concessões e garantir que todas as metas e compromissos assumidos hoje sejam cumpridos. Para encerrar, asseguro que, sob as orientações do governador Cláudio Castro e com intensa parceria com o Legislativo, Judiciário e sociedade, estamos construindo hoje o Rio de Janeiro de amanhã, um Rio de Janeiro melhor, mais justo, mais inclusivo, um Rio de Janeiro onde todos têm o mesmo direito à vida e o respeito do Estado. Viva o Rio de Janeiro! Obrigado. Convidamos para a batida de martelo o representante do consórcio AEGEA, o senhor Radamés Casseb. Carlos Brandão para a batida de martelo. Ouviremos a seguir as palavras do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, que posteriormente realizará a batida do martelo. Senhor presidente Jair Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, governador Cláudio Castro, senador Flávio Bolsonaro, diretor Fábio Abraão, em nome dos senhores, eu cumprimento aqui todos os ministros presentes, toda a equipe técnica, secretários do Estado do Rio de Janeiro, cumprimento todos os parlamentares federais e estaduais, cumprimento os 35 prefeitos participantes desse consórcio, cumprimento toda a vitoriosa e talentosa equipe do BNDES, os investidores que participaram desse certame, todos os presentes, senhoras e senhores. Fluminenses avante, veja o mundo surpreso, este exemplo de vitória entre flores e palmas. Para quem não conhece, essas frases são parte do hino do Estado do Rio de Janeiro. Frases que ilustram muito bem esse momento. Um momento de conquista após décadas de luta por melhores condições de vida. Afinal, água é vida. E quem mais precisa sabe como é a vida sem água, sem um básico de saneamento. E se saneamento é básico, todo mundo tem que ter. E o governo federal, o Estado do Rio de Janeiro, prefeituras e o BNDES entendem e acreditam nisso com total clareza. E é sobre isso que se trata esse projeto, senhoras e senhores. É sobre pessoas. 12 milhões de pessoas que serão beneficiadas por esses investimentos. É sobre dignidade, sobre saúde, governador.
universalização, metas, enfim, em especial nas comunidades mais carentes, as favelas do estado do Rio, onde a gente pode aumentar em até 10 vezes a cobertura da tarifa social hoje oferecida pela SEDAI. É sobre meio ambiente, é sobre capital natural, é sobre beleza natural e, enfim, despoluição. Quem sabe, enfim, despoluir a nossa beleza, nossas baías, nossos rios, nossas lagoas. É sobre educação, é sobre desenvolvimento. 30 bilhões de reais de investimento. Quase 50 mil empregos gerados nesses investimentos ao longo de todo o Estado. É sobre reduzir a desigualdade social que tanto assola o nosso Brasil. É sobre tudo isso que se trata esse projeto. É sobre transformar a vida do povo fluminense, governador. E há um momento que o povo fluminense mais precisa disso, como agora. O Rio está, enfim, recebendo uma oportunidade única de sair do século XIX e entrar no século XXI. Governador, que este projeto marque, de uma vez por todas, a tão esperada e merecida retomada do nosso estado do Rio de Janeiro. E que o sucesso desse leilão seja também o sucesso de todo o país em sair do século passado no saneamento básico. 100 milhões de pessoas, senhoras e senhores, ainda não têm o básico garantido da Constituição, que é o saneamento. E foi pensando nesses brasileiros que o governo do presidente Jair Bolsonaro encarou de frente esse desafio e trouxe um marco regulatório que por décadas ficou negligenciado nos porões da nossa política, descumprindo a nossa Constituição, com prejuízo dos mais carentes do nosso Brasil. E foi por isso, pensando nisso, sabendo nisso, que o ministro Paulo Guedes, desde o primeiro dia do governo, colocou como bandeira-chave do BNDES, prioridade 0, Montesano, saneamento. O ministro sabia disso, tinha essa clareza. E, ministro, muito obrigado. É um prazer executar mais uma decisão estratégica, mais um direcionamento que o senhor, com muita sabedoria, aponta para o Brasil. E por isso, ministro, a gente hoje aqui está celebrando, está comemorando uma mobilização de capital de desestatização, cujo tamanho não se via provavelmente desde a privatização da Telebrás, da privatização da Vale do Rio Doce, há quase 20 anos atrás. E eu sempre falo, ministro, o BNDES é um assessor financeiro. O protagonista é sempre o cliente. E o cliente aqui é feito pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, onde eu cumprimento aqui o governador Cláudio e toda a sua equipe, secretário Nicola, procuradores, secretários, vocês deram um show. Verdadeiros heróis fluminenses. Só quem acompanhou os pequenos detalhes de noite desafio, finais de semana, discussões técnicas, discussões com propósito, colaboração e foco. Foco no cidadão fluminense. Persistentes, resistentes, resistindo e lutando contra as forças que tentam segurar o nosso Estado no século passado, governador. Vocês são heróis que entrarão para a história fluminense. Um muito obrigado de todo cidadão fluminense, ao senhor e toda a sua equipe. Nós acompanhamos de perto e temos noção e valorizamos o trabalho que vocês têm feito e continuarão fazendo. Parabéns também aos 35 prefeitos que tiveram a clareza de colocar o cidadão em primeiro plano. Parabéns a todos os participantes desse leilão, especialmente os vencedores, que tiveram o empreendedorismo e a coragem de tomar esse desafio. Naturalmente serão cobrados pela sociedade, mas justamente por terem capacidade de fazer essa entrega, terão a responsabilidade e o privilégio, a oportunidade de gerenciar o maior projeto de transformação social e ambiental da América Latina. Eu desconheço outro projeto no Brasil e na América Latina hoje com tamanho impacto social e ambiental. Então, parabéns, boa sorte e um privilégio que vocês têm em suas mãos. Estamos todos no início de uma grande jornada pela redução da desigualdade no nosso Brasil. E o que mais importa numa jornada é quem está ao seu lado. E nessa jornada, presidente, ministro, governadores, prefeitos, investidores, por favor, contem com o BNDES. Contem com o diretor Fábio Abraão, Cleverson, nossos Guilhermes, o Petrônio, contem com toda a nossa equipe. Os colaboradores do BNDES, eles personificam a vontade de transformar e desenvolver o Estado do Rio de Janeiro e todo o Brasil. Como, por exemplo, esse projeto, que está há 4 anos sendo gestado nos corredores e salas do banco, debruçados com qualidade, propósito e foco. Fluminenses avante, que vocês sejam exemplo e inspirem o Brasil pelos seus 4 cantos. Alô, Rio!
Fará uso da palavra o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, que posteriormente realizará a batida de martelo. Confiança no Brasil é o resultado. Confiança no Brasil. Agradecendo ao presidente a confiança no programa, agradecendo aos investidores a confiança no programa, agradecendo ao governador pela coragem de disparar a primeira grande privatização, o programa de transformação social, 100 milhões de brasileiros sem o saneamento básico, e num projeto que é, ao mesmo tempo, o maior programa de saneamento, o maior programa ambiental e o maior programa de saúde pública, que vocês, investidores, em quem nós também confiamos, terão nos próximos anos a responsabilidade e, ao mesmo tempo, demonstrando a capacidade de implementação. É a nossa confiança numa economia de mercado, é a confiança de vocês em transformar o Brasil, como o presidente sempre disse, um país com recursos naturais, com riquezas naturais, mas que nunca conseguiu realizar o seu potencial e remover da miséria milhões de brasileiros. E essa é a nossa obrigação, esse é o nosso compromisso. Então, um ágio de mais de 100% na outorga, assumindo a responsabilidade de fazer mais 30 bilhões de investimento ao longo dos próximos anos. São 50 bilhões, mais de 50 bilhões de recursos que são colocados nesse compromisso social, econômico, ambiental, saúde pública. Essa confiança é a palavra que resume o quadro que nós observamos agora. Então, quero agradecer a todos, a equipe do BNDES, que implementou, a equipe do governador Cláudio Castro, a sua ousadia, a sua coragem de dar esse passo importante, a equipe do BNDES que implementou e a equipe do governador Cláudio que também implementou, as equipes do mercado, os investidores que estão aqui conosco, conheço todos os participantes, temos grande admiração pela capacidade de investimento, pela capacidade de gestão sempre demonstrada e por essa confiança que demonstram também no país. A nossa equipe econômica, que cuidou do marco de saneamento, parte do nosso programa também. O marco de saneamento foi uma batalha longa, já estava aí, nós transformamos, estava sendo trazida já há anos no Congresso, mas nós transformamos substancialmente o projeto que encontramos. Então, quero agradecer todo o time da economia, o Carlos Costa, todo mundo que trabalhou nisso. Do ponto do BNDES, o nosso presidente Montezano, nosso Fábio Abrão, que também veio de batalhas antigas, que nós trouxemos também para a equipe, e os demais integrantes da equipe, aos investidores, e, de novo, encerrar com uma palavra: a confiança no Brasil. O Brasil vai retomar o crescimento, nós vamos atravessar as duas ondas, a da pandemia que está aí, a ameaça econômica que também nos afeta, e o Brasil vai crescer. Nós vamos voltar a dias melhores à frente, com confiança no país. Obrigado a todos. Fará uso da palavra o ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que posteriormente realizará a batida de martelo. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente saudar o presidente Bolsonaro, saudar o governador Cláudio, saudar o ministro Ramos, em nome dele, todos os ministros aqui presentes, os da Casa Civil, saudar toda a equipe técnica do governo federal, o BNDES, o Ministério da Economia, o nosso Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o órgão setorial responsável
pela definição e aplicação das políticas públicas ligadas ao saneamento em todo o país. Quero saudar os deputados federais e senadores aqui presentes, estaduais, prefeitos do Rio de Janeiro que aqui vieram. Quero saudar os investidores que acreditam no Brasil e que aqui estão presentes e que fizeram uma disputa extremamente bonita, mostrando o vigor da economia brasileira e dando um exemplo, né, de que é necessário, possível e dá lucro acreditar no Brasil. Eu acho que esse momento, senhor presidente, tem muitos heróis, porque tudo no Brasil é feito com muita emoção, né? A gente fica até outro minuto querendo saber se vai haver ou não vai haver o leilão, né? Pelas disputas judiciais, pelos embates corporativos. Parece até que o nosso Brasil, para se movimentar, ele sempre se movimenta com dificuldade, mas está se movimentando no caminho certo, no caminho adequado. Quem está ganhando hoje aqui é a população do Rio de Janeiro. Quem está ganhando aqui hoje são as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, que moram nos lugares com menor infraestrutura e, por isso mesmo, sujeitos a doenças endêmicas que deveriam ter sido erradicadas do nosso país há quase 100 anos. Sujeitas a diminuir a sua produtividade no trabalho, sujeitas a ter uma situação em que a educação dos seus filhos impacta diretamente em função das condições de salubridade em que vivem. Nós estamos num país em que 11 em cada 100 crianças têm proficiência adequada em português na terceira série do ensino fundamental e 9 em cada 100 crianças têm essa proficiência. Isso tem tudo a ver com condição de vida, com dignidade. A maior tragédia ambiental do Brasil é a falta do saneamento básico, é a falta do esgoto tratado, é a falta da água tratada, é a falta da destinação adequada do resíduo sólido, é a falta da drenagem e pavimentação das nossas cidades. Senhor presidente, ontem eu estive em Pernambuco e em seguida na Paraíba, e hoje pela manhã estou aqui atendendo a sua convocação e a nossa outorga como ministro do Desenvolvimento Regional. E lá, na Paraíba, no momento que considero emocionante para o Brasil, com 4 governadores do Nordeste setentrional, todos opositores de Vossa Excelência, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, assinamos o contrato de gestão do São Francisco, obra que deve estar completando pelo menos 175 anos, né, que se trata, que se trama, que se elocubra no nosso país, que começou há 16 anos, em 2005, com a primeira perspectiva de 4 anos de duração, depois mais 4, depois mais 4, já está 3 vezes mais cara. Mas na sua administração, senhor presidente, nós vamos concluí-la. Chegamos ano passado ao Ceará, esse ano chegaremos ao Rio Grande do Norte. Talvez as pessoas aqui em São Paulo não tenham a dimensão do que é alguém que passou a vida inteira buscando água numa cacimba, buscando água no reservatório que só é cheio quando há uma chuva, essa pessoa passar a ter água tratada de qualidade com regularidade nas suas torneiras. Isso está acontecendo, senhor presidente, em Alagoas. Está acontecendo, senhor presidente, em Pernambuco. Está acontecendo, senhor presidente, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em todo o semiárido nordestino. E é um dos pilares mais importantes do saneamento básico, a água tratada. Senhor presidente, tratar água é resgatar a cidadania das pessoas. E nós só estamos aqui hoje pela coragem política, pela decisão e liderança de um presidente da República que destravou o nó do parlamento brasileiro, que foi parceiro nessa administração, de uma discussão que se arrastava há mais de 6 anos, senhor presidente. Porque conseguirmos dar a segurança jurídica e a previsibilidade que propicia esse momento, que permite que os investidores brasileiros e internacionais tenham a condição e a capacidade de ofertar recursos de médio e longo prazo, acreditando que o Brasil
é muito maior do que crises episódicas. Isso só foi possível graças à liderança de Vossa Excelência e à relação com o Congresso Nacional, e um Congresso reformista. E outras reformas certamente virão. Eu quero aqui secundar as palavras do governador Cláudio. A sua responsabilidade, governador, é muito maior agora. O senhor tem nas mãos os instrumentos para transformar o Estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida da sua alegria e dos seus colaboradores com esse momento, porque o senhor vai poder atender a dignidade das pessoas, as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, as pessoas mais desassistidas, que vão poder ter melhor qualidade de vida, que vão viver mais e melhor. Quem sabe possam viver 100, 110, 120 anos. Tomara que isso aconteça em breve no nosso país, com qualidade, com vida plena, com acesso à educação, com acesso à saúde, com acesso à cidadania. E esse é um processo em que todos nós estamos integrados, poder público, sociedade civil, empresários, todos aqueles que amam esse país. Tem que continuar apostando que nós vamos fazer desse país muito maior do que ele realmente é, ou muito mais importante, né, do que nós queremos que ele seja. Esse Brasil, ele é gigante, ele é formidável, ele é extraordinário. Presidente, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse momento e de ser o ministro do Desenvolvimento Regional responsável pela implantação desse desafio extraordinário, que é a universalização, né, da água tratada e do esgoto tratado em todo o país até 2033. Essa tarefa é de todos nós. Avante Brasil e viva o Rio de Janeiro! Não foi igual a Tarcísio não, mas... Convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do governador do Estado do Rio de Janeiro em exercício, Cláudio Castro, e do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, a encerrar essa cerimônia com a tradicional batida de martelo. É uma satisfação estar aqui. Devo a Deus a minha segunda vida, devo a Deus esse mandato e reafirmo minha lealdade ao povo brasileiro. Esse é o momento que marca a nossa história, a nossa economia. Um governo voltado para a liberdade de mercado, na confiança nos investidores e na crença que o Brasil pode ser diferente. Muito obrigado, governador do Rio de Janeiro, meu amigo Cláudio Castro, Paulo Guedes, Marinho e demais envolvidos. Brasil acima de tudo e o nosso Deus acima de todos. Você acompanhou ao vivo em São Paulo o leilão de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a SEDAI, do Rio de Janeiro. 2 empresas ganharam o direito de assumir os serviços de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto em 29 municípios do estado. O bloco 3, com 6 municípios, não obteve nenhuma proposta no leilão. A arrecadação desta concessão superou os 20 bilhões de reais. A gente fica por aqui, você pode continuar bem informado seguindo as nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e um ótimo fim de semana.